Turma do Propósito, capítulo 35 de Jó, um capítulo da Bíblia por dia. Oramos com você todos os dias, incentivamos você a mudar naquilo que você precisa. O link para entrar nesse grupo está na descrição e saiu hoje o nosso material semanal, semana 10, o que faz Deus sorrir. Clique aí, desfrute, compartilhe, vamos juntos pregar a palavra. No capítulo 35, Eliú vai trazer uma verdade a Jó, meu querido irmão, que é muito importante. Ele vai começar dizendo: Jó, você acha que tem o direito de dizer, vou usar a Bíblia, a linguagem de hoje, de vez em quando eu recorro aqui atualizado. Você acha que não tem o direito de dizer, Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. Então ele hoje já começa dizendo: Jó, para com isso. Realmente, Jó, muitas vezes ele vai ficar falando que ele fazia o bem, não fazia o que era errado, que ele não havia cometido pecado. De fato, irmãos, Jó não havia cometido nenhum pecado específico. Mas ele não pode dizer que é inocente, porque a própria Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Jó, no capítulo anterior, ou um dos capítulos anteriores, ele menciona Adão. Então, se ele conhece a história de Adão, ele já sabia que toda a humanidade estava contaminada pelo pecado. E Eliú vai trazer uma questão. Ele vai dizer assim, algo muito profundo que muitos cristãos não entendem. Ele vai dizer para Jó mais ou menos o seguinte: Jó, o fato de não pecar e de fazer o bem é sua obrigação. Isso não muda nada em Deus. Quando eu peco, meu irmão, eu não afeto em nada Deus. Não afeta em nada a Deus. Deus continua sendo o mesmo, mas quando eu peco, eu não sou o mesmo. Quando eu peco, eu estou plantando uma semente que vai me levar a colher consequências horríveis. E quando eu faço bem, eu não tenho também que esperar que com aquele bem eu estou fazendo ou dando algo a Deus. Preste atenção, no versículo 5 do capítulo 35, ele vai dizer, na revista atualizada: atenta para o céu e vê, contempla como o céu está longe de você. Assim como o céu está longe, ele está dizendo, se peca mal, que mal lhe causas tu, e se as suas transgressões se multiplicam, que lhe fazes, e se é justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão. Ou seja, ele está dizendo: ó, Jó, é para o seu próprio bem que você deve tomar essas decisões, de não pecar, de fazer o bem, não porque isso afeta a Deus. Vou dizer para você, meu irmão, nosso pecado não afeta a Deus no sentido de mudar qualquer coisa nele. A Bíblia diz que o nosso pecado entristece a Deus, porque quando Deus, que é amor, que nos ama, nos vê fazendo escolhas que não são produtivas, que vão nos conduzir ao sofrimento, ele fica entristecido. Ele fica entristecido também porque o que ele nos pediu para fazer é estar, de fato, amando uns aos outros. E nosso pecado nos leva exatamente a nos opor ao outro, prejudicar o próximo e não fazer o bem ao próximo. Isso entristece o coração de Deus, mas não que isso afete em sua natureza, em sua imagem, não. Deus continua santo, poderoso, suficiente, e ele não depende da minha e da sua adoração para que ele exista. Ele existe por si só. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras da sua mão. E ele vai dizer o seguinte ainda, Eliú vai trazer, e outra, Jó, você diz que Deus não ouve, mas por que que Deus não responde às orações? E ele vai dizer que quando os homens são perseguidos de todos os lados, eles gritam por socorro, mas não se voltam para Deus. E é verdade. Quantas vezes Deus é a última opção do ser humano? O ser humano primeiro vai no dinheiro, depois vai nos amigos, vai nas estruturas, vai na ciência. Se nada der certo, aí ele procura Deus. E não é assim, irmãos. Deus tem que ser a prioridade. Deus tem que ser o primeiro a ser procurado. E no final ele vai consolar Jó, dizendo assim, versículo 14 na revista atualizada, ele diz: Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele. Na linguagem de hoje, ele diz o seguinte para Jó: Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele, e você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. Mas não adianta nada continuar o seu discurso, você está falando muito, porém não sabe o que está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você está dizendo que você falou tudo isso e ainda não vê Deus. Calma, porque Deus há de se manifestar e você está falando pelos cotovelos, Jó. Para de falar. Tem hora, irmãos, que nós pecamos com os nossos lábios contra o Senhor. Quando nós, por exemplo, murmuramos, você conhece alguém que gosta de murmurar? Alguém que reclama? Quando nós reclamamos, nós estamos iniciando um processo em nossas vidas que necessariamente, no final, vai nos levar ao vitimismo. Porque se eu reclamo, é porque eu acredito que eu tenho algum direito. E se eu estou reclamando, e eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, é porque eu estou dizendo que Deus falhou comigo. E isso é uma maneira de demonstrar ingratidão. Mas existe injustiça, não existe? O que eu faço diante da injustiça? Eu preciso acreditar que Deus faz todas as coisas, todas as coisas cooperarem para o meu bem, até aquelas que eu não entendo. Então você precisa descansar no Senhor, esperar no Senhor, como diz o salmista, e isso em silêncio. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Então fica essa lição, meu irmão. Aprenda que quando você peca ou quando você deixa de pecar, você está tomando escolhas que afetam somente a você. Deus gostaria que você fizesse essa escolha certa. Se você fizer errada, você vai estar prejudicando a você e ao seu próximo. Nunca Deus, que é soberano, continua sendo o mesmo em todo tempo,
está pronto para ouvir o coração humilde, resiste à oração do soberbo, e ainda, como nós vimos aqui no final, tem a nossa causa na sua mão, e ele há de julgar todas elas no tempo dele, porque ele é Deus. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo e indo aí para a reta final do livro de Jó. Um grande abraço e até lá.